Karen Bakini se pronunciou, gente, se pronunciou em relação ao Mail Club dela, que ela tinha usado inteligência artificial, ela foi acusada de estar usando inteligência artificial. Nós fizemos um vídeo aqui completo sobre o caso, e eu tinha falado no vídeo que eu falei, ela vai se pronunciar, gente, normalmente ela se pronuncia. Dito e feito, ela se pronunciou. E vamos ver aqui o pronunciamento dela, e assim, eu separei tudo, porque ela acaba citando algumas coisas que estão acontecendo nesse meio tempo dessa acusação. Ela tá sofrendo umas outras acusações, e eu vou trazer tudo completinho aqui pra vocês. Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, pra ver esse babado. Vamos ver o que a Karen Bakini vai falar sobre as acusações dela ter usado IA. E eu vou dar aqui um resumo sobre tudo que aconteceu, né? Mas assiste o primeiro vídeo que tá bem legal. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Primeiro, antes de ver o vídeo, vamos resumir o que aconteceu. Lembra que a Karen Bakini decidiu monetizar o que ela conhece sobre ilustração, designer, ilustração, talento em desenhar. Então parece que ela estudou sobre isso, começou a fazer curso de, eu não sei se é um curso de designer ou se é curso de não sei como chama, mas ela começou ali a treinar desenhos digitais, a galera de ilustração, né? Então ela começou a fazer isso e monetizar isso. Então ela lançou o Mail Club. O que é o Mail Club? É um clube por assinatura em que você recebe todo mês uma carta na sua casa, uma cartinha. É a mesma galera da caixinha, sabe? Assinante de revista que recebe as revistas. Tinha isso antigamente, né? Recebia as revistas todo mês com as novidades. Assinante de jornal. Antigamente tinha isso também. Um assinante, né? Então ela criou o Mail Club, só que de papelaria. Então você recebe na sua casa, não uma caixinha, eu achava que era uma caixinha, mas é uma cartinha. Quando você abria, tinha várias coisas de papelaria. Inclusive, vai no meu primeiro vídeo, gente, que a gente vai pegar tete a tete ali, sabe? E lá dentro dessa cartinha tinha vários utensílios de papelaria. E esses utensílios tinham ilustrações, seja para você escrever bloquinho de anotações, aí tinha uma ilustraçãozinha de canto, ou ela mandava a própria ilustração grande, tamanho grande assim, para você colocar na sua casa, moldurar, sabe? Então ela fazia, e todas essas ilustrações eram dela. Ela fez à mão. E aí ela começou a vender, era 150 o Mail Club dela, que é meio carinho até para papelaria. E aí o que aconteceu? Começaram a vir influenciadores, se levantar esses influenciadores, que são influenciadores de ilustração, que estudaram, que vendem suas ilustrações, profissionais de designer, sabe? E eles começaram a perceber e fazer a seguinte acusação: suas artes não são feitas à mão. Você mandou a inteligência artificial melhorar suas artes, porque não é possível que você começou a fazer arte agora e faça esse padrão de imagem. Demora um tempo para você conseguir fazer isso. Outros ilustradores analisaram as artes e descobriram que as artes tinham alguns erros que a IA cometeria. De repente saiu um morango do ouvido da menina, sabe? Saiu um morango de trás da orelha. E os influenciadores que mexem com ilustração apontaram isso, ó, um morango saindo de trás, não é vários morangos, é um morango. Isso aí, quem comete esse erro é a inteligência artificial, não o ilustrador. Então o pessoal começou a acusar: você está vendendo arte que não é sua. Não é que tem outro dono, mas ela não é 100% sua, tem a mão ali de uma melhoria, e você está dizendo que a arte é toda feita por você. Então você está vendendo algo e no final não é exatamente isso que você está vendendo. Enfim, só que a Karen não falava nada, ela estava quieta, ela estava assim, postava vídeo de outra coisa, de outras coisas, e o pessoal nos comentários cobrando um posicionamento. E o que pega, gente, é principalmente a galera que é cliente. Inclusive, eu falei lá no meu TikTok que quem estava começando a sofrer eram os clientes. Os clientes estavam sendo chamados de otário para baixo. Por quê? Porque você fechou um mail club achando que você ia receber artes autorais do seu influenciador, do profissional, e no final você recebeu artes de IA por R$ 150. Então, cara, o pessoal que comprou começou a ser chamado de otário. Aí eu pensei, cara, tá tão pesado isso que eu acho que ela vai se pronunciar. E se pronunciou. Agora que a gente teve aqui o resuminho, vamos ver o pronunciamento dela. Tá aqui, foi ela mesma que postou o pronunciamento, se eu não me engano, ontem, 19 horas atrás. Olá, pessoas incríveis da internet, eu voltei. Gente, eu fiquei um tempo fora da internet por causa de problemas meus de saúde e também dos meus familiares, então realmente eu não estava com a cabeça para a internet. E aí conseguimos resolver, estou de volta e eu já sei que a coisa do Mail Club virou uma polêmica gigantesca. E eu sei que vocês também estão aguardando uma resposta minha. E eu já fiz um vídeo onde eu vou explicar isso tudo. Mas já vou adiantar aqui que eu fiz merda. E quando eu faço merda, eu sempre venho aqui assumir os meus BOs. Por causa de inseguranças, de coisas passadas que aconteceram, eu usei a IA sim pra finalizar o desenho em
que vocês estão marcando ali. Não foi legal, não foi bonito, foi uma coisa muito feia. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é que eu fiz merda, isso não tem desculpa. Aprendi muita coisa, vi muitos pontos de vista diferentes. E eu quero falar sobre isso, mas eu quero fazer isso num vídeo dedicado. Então, aguardem que esse vídeo vai vir. Esse vídeo aqui eu tô postando por um outro motivo. Não é a primeira vez que eu faço alguma cagada na minha vida e que isso vira um assunto na internet, né? Conseguimos lembrar de muitas polêmicas aí. Mas, o que acontece às vezes é que, por causa que uma polêmica ela ficou muito grande, outras pessoas elas tentam surfar na onda da polêmica, sabe? E aproveitar aí pra entrar nessa onda e inventar umas histórias muito malucas. E essas pessoas acham que só porque eu tô sendo cancelada, e tipo, não tiro a razão, eu mereço esse cancelamento mesmo de ter usado IA, mas só as pessoas acham que por causa disso elas vão conseguir emplacar um outro cancelamento e ganhar fama, essas coisas. Vocês já viram isso acontecer em outras vezes aqui. E aí, recentemente, eu tenho recebido muita marcação num vídeo relacionado ao meu estúdio, que é o Karen Bacchini Beauty Studio. Aí é um vídeo de uma pessoa que ela supostamente está fazendo acusações sobre um estúdio onde ela trabalhou, só que, tipo assim, eu não consegui entender se ela tá falando do meu estúdio ou de outro estúdio. Porque as coisas que ela fala no vídeo, eu não me identifiquei com nenhuma. Tipo, fiquei tipo, não pode ser aqui. Não, isso não é aqui. E aí as pessoas acham que eu vou ficar quietinha nessa polêmica, eu não vou falar nada, né? Porque tem rolando uma outra polêmica. Mas essa polêmica maluca que tá aí, eu preciso responder logo, porque afinal isso envolve o trabalho não meu, mas de outras meninas que são super dedicadas e trabalham no estúdio. Então, assim, eu acredito que esse vídeo não seja sobre o meu estúdio, por causa das coisas que ela falou, que contou, enfim. Eu acho que é sobre um outro lugar. Mas ficou aí muita gente marcando. E eu acho que, assim, muita gente não sabe, mas, tipo, lá no estúdio a gente tem uma prática que ela é frequente. Ela é desde o começo do estúdio. Quem tá com mais cliente sempre acaba indicando o cliente pra amiguinha que tá com menos. Assim, todo mundo fica mais ou menos no mesmo nível. Tem clientes e, às vezes, por exemplo, a Lu faz uma sobrancelha e cobra super mais barato. E aí depois ela indica essa pessoa pra Malu, que é a nossa biomédica, pra fazer um procedimento que foi muito mais caro. E aí lá funciona assim, ou é todos por um, ou não funciona. Então eu acho que isso vai muito de conflito para o que essa pessoa falou. Mas essa pessoa trabalhou sim durante um tempo no meu estúdio. E se ela tá querendo palco, vamos dar o palco. Então, amor, tá aqui o seu palco, pode subir. Porque se você quer falar alguma coisa, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é falar pra mim, né? E daí, se ela falar, ah, não, isso aqui aconteceu no estúdio XYZ, você já sabe que não é comigo, pode parar de me cancelar. Agora, se ela falar, ah, não, isso aqui aconteceu durante o período que eu trabalhei no estúdio da Karen, aí vai ser outra conversa. Porque ela falou um monte de coisa ali, eu não entendi nada, não tinha coisa com coisa, mas se tem uma coisa que eu tenho é coisas para falar. E se tem uma coisa que vocês sabem que eu tenho, são provas, muitas provas e provas cabeludíssimas que eu adoraria mostrar, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho mais o que fazer da minha vida, tipo, me desculpar por ter usado a inteligência artificial, me perdoem. E também tem muitos clientes e pessoas que trabalharam ali que estão me perguntando se elas podem se posicionar naquele vídeo e falar sobre coisas que elas passaram. Eu aconselho vocês a não fazer isso, porque a gente não sabe sobre que estúdio ela tá falando, então deixa falar. Se for sobre o nosso estúdio, aí sim a gente responde à altura. Um beijo, clã. Desculpa pelo vídeo rapidinho. Se você tá se perguntando, Karen, não vai se pronunciar sobre o meu clube, eu vou sim. Principalmente quando envolve coisas que são mais sensíveis pra mim ou pra outras pessoas. Eu gosto de fazer um vídeo bem feito. E não só falar, ai gente, eu errei, me perdoa, eu melhoro na próxima. Não é assim aqui. Então a gente vai ter muito pra conversar sobre isso ainda essa semana, vai tá aqui no canal. Mas sobre o uso de IA, eu estou errada para caralho, não tem desculpa. Eu peço perdão a todas as pessoas que... Não as que se sentiram ofendidas, não. A todas as pessoas mesmo. Porque quem errou não foram vocês que se sentiram ofendidos. Fui eu mesma. Então a gente vai falar sobre isso, sobre o cancelamento. Aguardem, estarei aí. E aí, a mãe tá de volta. E aguardem para novos vídeos. Karen tá tão calejada, né, gente? A Karen, ela é calejada, né? Porque se eu passo um cancelamento que ela passa, eu choro no banho.
primeiro ponto, mas ela é tão calejada nisso, né? São níveis de trabalhar com internet, tá? São níveis, minhas amigas. Ela tá tão calejada que ela fala: "Ah, vou me pronunciar, eu mereço ser cancelada, isso. Me desculpem, e eu vou fazer um vídeo certinho me desculpando, explicando". É isso, gente. Beijo. Enquanto isso, os comentários é pá, 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 a pessoa aguenta. Ai, porque assim, o cancelamento, gente, é pancada demais, cara. Grande parte da população não vai experimentar o que é isso. Cancelamento é pesado demais aqui dentro. Dá vontade de ir de arrasta, de verdade. Então, mas o influenciador que já passou por muitos cancelamentos, ele diz: pode vir e vem mais, tá bom? Beijão pra vocês. Tchau. Então a Karen, ela assumiu, gente. Ela usou inteligência artificial. E aí ela falou assim: foi por alguns motivos de insegurança. Ela dá uma fala assim, mais ou menos no começo. E aí eu fiquei pensando assim, cara, a insegurança que eu acho que ela teria seria por ser uma ilustradora nova, uma profissional nova. A arte dela não vai ser muito ali, sabe? Não vai estar ali num nível interessante para o valor do Mail Club de 150. Então eu pensei, se ela expõe a verdadeira arte e tudo que ela sabe, novamente o pessoal vai comprar só para fazer review e mostrar, ó, isso aqui que ela tá vendendo, arte de um iniciante por 150. Ou seja, ela ia sofrer uma de toda forma, porque ela não tem ainda conhecimento suficiente, pelo que eu entendi, de tudo que a gente analisou, desde o primeiro vídeo, ela não tem ainda experiência suficiente na ilustração para fazer artes no nível de 150 a assinatura. Eu sei que 150 não é nada, mas para a papelaria é uma grana. E aí o que acontece? Se ela mostra as verdadeiras artes dela, que é de uma moça iniciante ou até intermediário, mas não é um nível profissional, o pessoal ia criticar, ia comprar exatamente para fazer review e mostrar, olha aqui, ó. Entendeu? Aí eu acho que ela, nessa insegurança, acabou optando por: "Deixa eu fazer uma melhoria na IA". E essa melhoria foi indo, indo, indo a um ponto em que brotou um morango do ouvido da bonequinha e ela não percebeu. Parece que ela teve uma insegurança, mas perdeu a mão na IA. Sabe, perdeu a mão? Você não pediu só uma melhoria, dá uma consertada. Por quê? Porque acertar, inclusive, isso foi citado no primeiro vídeo, os ilustradores falando, acertar as linhas do rosto, simetria, maxilar, é difícil. Normalmente as primeiras artes saem um pouco tortas, saem um pouco assim desproporcionais, não sai correto. Para o próprio ilustrador entender como é que vai fazer. Fora a arte em si, a sombra, a cor, o estilo próprio, tudo isso demora um tempo para ele engatar, para ele entender como é que vai ser. E você vê essa falta de simetria nas artes da Karen, as primeiras. E as artes de IA, que ela teve uma ajuda, é tudo simétrico, bonitinho, negócio perfeito. Então os ilustradores falaram, e eu acho que essa é a insegurança dela. Agora ela assumiu que usou o IA. E aí durante o vídeo ela acaba falando de outra coisa no meio do caminho. Ela está falando de alguém que está aproveitando o cancelamento dela para surfar e conseguir cancelar ela mais ainda e ganhar fama em cima disso. Ela está falando de uma ex-funcionária, parece. Uma ex-funcionária, um ex-funcionário que se levantou na internet enquanto ela está sendo cancelada para agora falar como é ruim trabalhar com ela. Como trabalhar com ela não é humanizado. E aí vocês percebem que no pronunciamento da Karen, ela fala assim: se eu vier com provas, vocês sabem que eu tenho provas, né? Vocês sabem. Do que ela tá falando? A Karen, no último cancelamento dela, ela foi cancelada por falar besteira. Ela tava falando muita besteira e ela sofreu um cancelamento. Fizeram um compilado de besteiras que ela tava falando e ela começou a ser cancelada. E cancelada nervosa. E durante esse período, um funcionário se levantou, isso foi há 2 anos atrás, 3 anos se eu estiver enganada, um funcionário se levantou em meio ao cancelamento, mostrou a cara e expôs que trabalhar com a Karen foi horrível. Deixou ela com a saúde mental péssima, fez um expose de que trabalhar com a Karen foi horrível, mas tão horrível que ela até processou a Karen. O que que a Karen fez? Ah, é? Fez um super vídeo, fez um dossiê da funcionária. Queria provar o seguinte ponto: eu posso até ser cancelada por falar besteira, mas tudo que você tá falando é mentira e eu vou provar. Então ela trouxe prints, mas muitos prints, trouxe colegas de trabalho, trouxe tudo para falar sobre a funcionária que estava fazendo essas acusações. E o que que ela conseguiu provar? E ela conseguiu. O que que ela conseguiu provar? De que a funcionária que não batia bem na cabeça. Ela provou várias coisas através
através de prints, que a funcionária agiu de má fé em vários momentos, tirou proveito de N questões da Karen e não foi punida por isso. Ao contrário, a Karen deu uma segunda chance. Ela provou e ela conseguiu cancelar o cancelamento. E encerrou. A Karen não estava mais cancelada e voltou mais forte do que nunca. Isso é muito difícil de acontecer, mas acontece. E adivinha o que está acontecendo agora de novo? Karen está sofrendo um cancelamento por fazer artes IA. E agora, novamente, se levanta um ex-funcionário, supostamente um ex-funcionário, para dizer, trabalhar com a Karen é horrível. E aí a Karen fala, se continuar com isso eu trago provas. Se for o meu estúdio mesmo, porque você não citou se é o meu estúdio, pode dizer outro estúdio, mas se for o meu estúdio, eu vou trazer provas de que não foi bem assim, que a gente é frio, que a gente é desumano. Agora, será que a Karen vai conseguir cancelar o cancelamento novamente, meus amigos? E aí, vamos ver então. Aí eu fui na internet procurar o vídeo dessa pessoa que trouxe isso, que tá falando disso, que trabalhar com essa pessoa famosa não é fácil. E vamos ver o vídeo dessa pessoa, se é realmente da Karen que ela tá falando. Aqui, esse influenciador aqui postou, ó. Kenya, quem quiser seguir, tá aqui o arroba. Ela postou falando o seguinte: trabalhei em um estúdio de uma pessoa famosa, de uma pessoa pública. Aí você fica assim, quantas pessoas públicas têm estúdio? Por muito tempo eu escolhi o silêncio. Hoje eu escolhi contar a minha história. Trabalhei em um estúdio ligado a uma pessoa pública que se apresenta como defensora da inclusão, da diversidade e do respeito. Infelizmente, a realidade que eu vivi nos bastidores foi completamente diferente. Durante esse período, eu cumpria horário, seguia agenda, tinha responsabilidades como se fosse uma funcionária CLT, mas sem perceber pelos direitos e pela dedicação ocupada. Além disso, fui impedido de tatuar, mesmo com clientes que procuram especificamente pelo meu trabalho. Então, fui impedido de tatuar por pessoas... Por clientes que procuravam meu trabalho. O que eu vivi, isso bate, gente, com o que a Karen falou, nós temos um rodízio de pessoas para atender, ou seja, seu cliente vai ser dado para o outro também ter e todo mundo ficar feliz. O que vivi foi um ambiente de pressão constante, manipulação e desvalorização, que afetou profundamente minha saúde mental. Este vídeo não é sobre vingança, é sobre recuperar a minha voz, expor as minhas vivências e lembrar que nenhuma imagem construída nas redes sociais vale mais do que a verdade de quem esteve nos bastidores. Se a sua história parece a minha, saiba que você não está sozinho. Aí olha que interessante, tá pronto? Quando você vai olhar os hashtags, aí aqui relato, saúde mental, assédio moral e Mail Club. Quem é que fez um Mail Club? Várias pessoas estão fazendo Mail Clubs? Não, foi a Karen que fez um Mail Club. Então, na hashtag que ela colocou, já indica, pega a visão. Então, tudo indica que é a Karen, gente, mesmo ela não citando o nome e falando que não pode responder. Parece ser a Karen. Então vamos ver o vídeo dela, que o pessoal tá falando que não tem nem pé nem cabeça, mas vamos ver se é isso mesmo. Trabalhei em um ambiente ligado a uma pessoa pública e eu pensei muito antes de gravar esse vídeo. Mas devido às últimas polêmicas ligadas a essa pessoa, eu entendi que essa pessoa não respeita a arte, muito menos o artista. Durante meses eu escolhi ficar em silêncio, tentei seguir em frente, mas eu preciso contar a minha experiência. Não para cancelar ninguém, mas porque eu acredito que algumas conversas precisam acontecer principalmente quando existe uma diferença muito grande entre a imagem que se vende e a experiência de quem trabalha lá. Trabalhei no estúdio como tatuadora. Aconteceram diversas situações que, com o passar do tempo, eu entendi que ficar calada também é uma forma de normalizar coisas que eu acredito que não são normais. Pelo menos não deveriam ser. Eu não vou citar nomes, mostrar pessoas, nem incentivar ataques. O meu objetivo é contar uma experiência que eu vivi sobre algo que acontece em muitos ambientes de trabalho. Eu saí do mundo corporativo porque eu acreditava que saindo do ambiente corporativo eu encontraria um ambiente mais humano. Um lugar onde as pessoas não precisassem disputar espaço o tempo todo. Onde houvesse respeito, colaboração, acolhimento, enfim. Foi exatamente isso que eu achei que tinha encontrado. Mas pra mim, a realidade foi outra. Eu trabalhei 5 meses nesse lugar. Os 2 últimos meses foram emocionalmente muito difíceis pra mim. Até porque não foi uma grande discussão. Não foi um único episódio. Foram pequenas situações repetidas todos os dias.
comentários, olhares, desqualificações, decisões que eu não entendia e a sensação constante de que eu precisava provar o meu valor o tempo inteiro. Eu fui impedida de atender clientes que procuravam especificamente pelo meu trabalho e a justificativa apresentada não fazia o menor sentido. Principalmente porque eu via situações semelhantes acontecerem e foram tratadas de formas diferentes. Eu ia para o estúdio, inicialmente cumpria horário, não era CLT, era PJ, mas eu cumpria horário. E diante dessas situações, eu tentei conversar, tentei resolver as coisas internamente, mas em determinado momento eu percebi que não existia espaço para diálogo. Um dos dias mais difíceis para mim, naquele ambiente, eu precisei me retirar e fiquei 1 hora no banheiro. Quando eu consegui voltar para ir embora, nenhuma colega de trabalho me perguntou se eu estava bem. Ninguém perguntou se eu precisava de algo. Naquele momento eu entendi que aquele ambiente já não era saudável para mim. E existe outro ponto também que me marcou. Eu sou uma mulher lésbica, não escondo isso de ninguém. Trato com naturalidade. Heterossexual não esconder a orientação sexual dele, então por que eu vou esconder a minha? E em alguns momentos rolavam situações de mulheres interessadas com interesse por mim. E isso é natural. Mas ao longo do tempo eu comecei a sentir que minha orientação sexual deixava de ser apenas uma característica minha e passava a influenciar a forma como eu era percebida naquele ambiente. Essa é a percepção que eu construí a partir da minha experiência. Eu não posso afirmar qual era a intenção das outras pessoas, mas foi assim que vivi aquela situação. Outra coisa que me fez refletir foi a diferença entre a imagem que é transmitida para o público e aquilo que eu vivi nos bastidores. Quando um lugar vende acolhimento, empatia e segurança, que você possa ser você mesma, a gente espera que esses valores também existam para quem trabalha ali. E na minha experiência, eu não encontrei isso. Além de questões humanas, eu também presenciei situações que, na minha visão, deveriam ser verificadas pelos órgãos competentes. Por isso eu optei em fazer denúncias formais para que as autoridades possam apurar os fatos. Não cabe a mim julgar. Cabe aos órgãos responsáveis investigar. E eu estou falando agora porque já tive tempo para processar tudo isso. Não faço esse vídeo para cancelar ninguém. Eu faço porque acredito que ambientes de trabalho precisam ser lugares onde as pessoas possam exercer sua profissão sem medo, sem humilhação e sem adoecer emocionalmente. Se esse relato que eu estou fazendo aqui servir para que uma única liderança reflita sobre a forma como trata sua equipe ou um funcionário, para que uma única pessoa perceba que não precisa aceitar um ambiente que destrói sua saúde mental, então ele já terá cumprido o seu propósito. Essa é a minha experiência e hoje, pela primeira vez, eu decidi contar a minha versão da história. Não ficou claro. Mas assim, eu vou voltar o vídeo e eu vou ter que ver o vídeo aqui sozinha e vou comentar ponto a ponto, que na hora que ela vai falar, ela trava e já muda. Aí na hora, cara, me trataram mal, e o que fizeram? E já muda. E aí, a minha sexualidade começou a se tornar pauta. Como assim? E muda. Aí quando ela vai começar, ela vai falar o que aconteceu, ela troca de assunto. E aí eu fiquei assim, tá. Não dá pra saber o que aconteceu. Eu vou pegar aqui, eu vou ter que voltar e pegar tópico por tópico. Ó, de cara ela disse assim, o assunto tinha morrido, mas como essa pessoa, ela teve um problema agora ligado à arte, eu percebi, através dessa polêmica, que a pessoa não tem respeito pela arte e nem pelo artista. Quem é que estava tendo um problema com arte nesse momento, tendo uma polêmica? Ó, ela disse o seguinte: eu saí do ambiente corporativo esperando ir para um outro ambiente, que no caso ela foi para estúdios, no caso de tatuagem, ela é uma tatuadora. Aí ela diz assim: eu esperava encontrar nesses ambientes diferentes do corporativo, de empresas e tudo, escritório, algo mais acolhedor, menos competitividade e vai. Só que aí eu já pego aqui, ó. Quando você é tatuador, é por cliente. Então, um tem mais cliente do que o outro, não é? Um é diferente do outro, né? É aí que começa a competitividade, gente. Quando não é um salário para todo mundo ganhando igual, todo mundo junto. Na verdade, quem tiver mais cliente acaba ganhando mais, até onde eu sei. Mas a tatuagem, se não for fazer esse rodízio de clientes que a Karen quis fazer,
vai ter competitividade. Pode cada um ficar na sua, mas vai ter um que vai ter mais cliente que os outros, né? Aí ela fala: ó, fiquei 5 meses lá, só 5 meses. Os últimos 2 meses foram terríveis. Ela diz assim: não aconteceu uma grande coisa ou uma briga muito grande, uma grande discussão. Foram pequenas coisas durante o dia a dia. Comentários, desqualificações. Entendeu? Eu sentia que a todo momento eu tinha que ficar me provando para conseguir me manter lá. Só que aí ela não fala que comentários são esses. Que comentários são esses? Conta aí uma situação. A outra funcionária que acusou a Karen, se é que é a Karen, né, gente? Vamos deixar em aberto. Mas assim, a outra funcionária que acusou a Karen trouxe até situações. A Karen rebateu e rebateu situações ali, ó. Ela falou tal coisa de mim. Aí a Karen ia lá e mostrava como é que realmente foi. Falou, sabe, situação. Então, ficou em aberto. Que comentários são esses? Falando sobre o quê? Vai que a pessoa não tinha intenção, vai que você interpretou errado. Então, não dá pra saber quais comentários que eram, entendeu? Aí falou, uma desqualificação. Qual o nível dessa. Fala como é que foi uma situação que aconteceu, ó. Eu cheguei lá, eu estava andando, a profissional olhou pra mim, falou tal coisa, todo mundo riu de mim. E sendo que eu me senti muito mal, me senti humilhada. Sabe, não tem assim contando. Desqualificações. Eu sentia que eu tinha que me provar para estar ali, mas esse trabalho, quando você vai conquistar o cliente, conquistar cada cliente, aquela galera, né? Quando é tipo vendedor ou assim prestador de serviço, em que seu serviço tem que se destacar, gente. Boa sorte, é isso, né? É isso, você tem que sempre fazer certinho, porque os outros também estão fazendo, são meio que seus concorrentes, a gente se dá bem. Mas na verdade, meu cliente pode acabar indo para ele, por ele fazer. Vocês estão entendendo? Então pode acontecer, então ficou muito em aberto. Aí ela vai falar agora: eu fui impedida de atender meu cliente. Impedida como? Porque ela fazia esse rodízio? Ou foi impedida de outra forma? Ela não deixou claro. Ela disse assim: o motivo não fez sentido para mim. Mas qual foi o motivo? Conta. E aí não falou, e aí você fica. O que aconteceu? Aí ela fala: não me deixaram atender meu cliente, a justificativa apresentada não fazia sentido nenhum, ainda mais porque eu vi isso acontecendo com outras pessoas e foi tratado de forma diferente. Foi tratado o quê? De forma o quê? O que aconteceu? Aqui ela falou, passei o vídeo e aqui ela falou uma situação agora clara que dá processo. Ela é PJ e cumpre horário como um CLT. Tentou conversar sobre isso, mas não chegou a lugar nenhum. Eles não estão abertos para conversa. Bom, aqui foi uma situação concreta em que ela caracterizou. Se provar na justiça, talvez ganhe, né? Porque é PJ e tá cumprindo horário. Você tem que ficar aqui daqui às 8 às 5 da tarde, das 8 às 6, sendo que eu sou PJ, eu venho aqui para atender o cliente. Não tem cliente, eu posso fazer, tô livre. E aí pode dar problema na hora de entrar. Então aqui ela contou uma situação. Tentou conversar, eles não estão abertos à conversa. Então, foi a primeira. Aí depois de reclamar sobre o PJ, ela fala o seguinte: e aí eu me senti mal por conta de tudo. E teve um dia que eu tive um estouro, fui pro banheiro e comecei a chorar. Quando eu saí do banheiro, nenhuma colega de trabalho me perguntou como eu estava. Ninguém, nem meus superiores, nem meus colegas, ninguém perguntou como é que eu estava, ninguém se importava. Aqui é quando a internet desliga, quando tudo se desliga e a gente cai no mundo real, gente. Esse é o mundo real. Você tá chorando no banheiro, as pessoas estão assim pra você. Você tá chorando no trem, no metrô, as pessoas estão assim pra você. Aí se a colega tá chorando, você fica numa situação assim, eu pergunto, será que a fulana, ou será que fui eu que fiz alguma coisa? Você fica assim, eu pergunto, será que ela não vai entender que eu tô me metendo? Será que eu quero mesmo me meter nisso? Fulana, espero que você esteja bem, mas muitos não falam não. Na vida real, ó, cada um por si, Deus por todos. Não que eu ache isso certo. Não que eu ache isso certo, mas quando você desliga a internet, você vê como o mundo é. Ele é pauleira. É pauleira. É chorar no banho, é onde o filho chora e a mãe não vê. Ele literalmente chora e ninguém vê, né? Mas aí ela se ofendeu com isso, porque ela acha que nesse ambiente amoroso, nesse ambiente acolhedor, as pessoas deveriam se importar com o sentimento umas das outras. Aí eu já não sei como é que ela é, gente, eu não sei nada dessa mulher. Mas para tudo que a gente cobra, a gente também tem que ser. Então, ela perguntava como as colegas estavam, se as colegas choravam, você sabia se estavam chorando? Aliás, as colegas sabiam que você estava chorando? Não ficou claro isso também. Foi um estouro em que você começou a chorar na frente de todo mundo? Ou você chorou em segredo e ninguém estava sabendo? E você, perguntou se a fulana estava chorando no banheiro? Tem mais alguém chorando aqui? Então, muitas vezes, a gente passa por coisas,
mas a gente não faz pelos outros o que a gente quer que façam. Mas eu não sei se é o caso dela, porque eu não sei nada dela. Mas é uma coisa a se refletir. O vídeo dela trazendo, ó, reflexões. Aí ela falou sobre a sexualidade dela, que aí ficou mais em aberto ainda, que eu não entendia nada, gente. Ela falou: sou uma mulher lésbica porque eu não tenho que esconder isso. Ok. Aí, muitas mulheres no ambiente começavam a se interessar por mim. Até aí, normal. Aí eu fiquei em dúvida: essas mulheres são clientes ou são suas colegas? As mesmas colegas que não perguntam por que eu estou chorando. Entendendo? Ficou em aberto. Pode ser cliente, eu não sei. Pode ser pessoas passando na rua, não sei. Eu sou lésbica e mulheres se interessavam por mim. Ok, mas eu percebi que com o tempo, minha sexualidade começou a se tornar. Qual foi a palavra que ela usou? Ela falou assim: eu percebi que a minha orientação sexual parou de ser uma característica minha para se tornar como as pessoas me percebiam. Se tornar o quê? Esqueci de novo a palavra. Percebida naquele ambiente. Começou a influenciar na forma como eu era percebida. Tá vendo que difícil, né? A forma como eu era percebida naquele ambiente. O que que você quis dizer com isso? Como é que você era percebida no ambiente? Aí as mulheres se interessavam por mim. Parou de ser uma característica para se tornar a forma com que eu era percebida no ambiente. Não acredito que eu analisei esse vídeo. Eu não entendi o que que aconteceu. Tipo, as pessoas começaram a me tratar mal por conta da minha sexualidade. As pessoas começaram a me olhar com cara feia. Elas começaram a colocar a culpa em mim porque as mulheres estavam se interessando por... O que aconteceu? Eu não entendi. Começou a se tornar a forma com que eu era... Não entendi. Como é que é isso? Você se tornou apenas isso? Então vamos ser claro. Começou a rolar comentários, piadas e tudo era em volta da minha sexualidade. Não era só mais uma característica, tudo que falavam estava em volta disso. Não ficou claro o que que aconteceu, não deu para entender. Mas de qualquer forma, aí vamos para a lei trabalhista. De qualquer forma, ela disse que vai entrar na justiça e eu acredito que ela não vai entrar por conta disso. Ela vai falar, mas aí não vai dar para provar muita coisa, enfim. O outro lado também vai se defender. Agora, a questão trabalhista vai complicar. Eu sou PJ, mas tive que cumprir horário. Você tem como provar que você cumpriu horário? Se conseguir provar, olha, me conta vocês, o que que vocês entenderam dessa moça contando, dessa tatuadora, contando sobre essa situação abusiva que ela passou num suposto estúdio de tatuagem em que supostamente tem uma pessoa pública. E hashtag Male Club, tá bom? Vem cá, ela tentou normalizar paquera com clientes? Ou foi impressão minha? Não no local de trabalho, né? Não importa se é hétero, gay, bi, pan, não é natural flertar e paquera em local de trabalho, gente. Mas não ficou claro. Mas não ficou claro se ela tá apoiando, se o que aconteceu, não ficou claro. Eu vim através do pronunciamento da Karen, ou seja, a Karen se pronunciou e tá todo mundo vindo pro vídeo dela. Entendo que cada um vive uma experiência própria, mas achei muito injusto você anular todas as oportunidades que você recebeu. Minha maior decepção com esse vídeo foi justamente essa. Eu mesma presenciei inúmeras vezes o quanto você acolheu, incentivou e apoiou a crescer. Você? Ninguém é obrigado a permanecer em um lugar onde não se sente bem, mas transformar toda a história em algo exclusivamente negativo acaba apagando tudo de bom que foi vivido. O vídeo passa uma sensação de vitimização, como se tudo o que aconteceu fosse culpa dos outros, sem a consideração à própria responsabilidade nas situações, crítica é um direito, mas apagar todas as oportunidades que recebi e agir como se nunca tivesse sido acolhida me parece profundamente injusto. Eu tô achando que essa pessoa deve ter trabalhado junto, porque ela falou com muita propriedade, você foi acolhida. Como é que você sabe se ela foi acolhida? Como é que você sabe se ela foi bem tratada? Você trabalhou junto? Não dá pra saber. Entrei no perfil e não dá pra saber. Vamos voltar agora pro vídeo da Karen e ver o que que o pessoal tá dizendo nos comentários. Mas você entendeu que o problema não era simplesmente usar IA, mas afirmou que os desenhos não eram IA, quando claramente eles eram, né? Aí a Karen disse, sim, eu entendi. Aí hoje não, Karen, tô sem paciência. Tem que reembolsar. Amiga, você tá fugindo do problema. Ninguém é experiente, não entendi, de polêmica de estúdio, usando isso para tirar a atenção do que realmente tá reverberando. Ou seja, você tá tirando o foco de que você usou IA e tá jogando agora pra funcionária, suposta funcionária, que tá te fazendo acusações. Ela pedindo desculpas por 50 segundos e entrando em outro assunto. E o vídeo durando 5:31. Ué, exato, foi estratégia.
da RP dela. E tem gente caindo. Nossa, total, absolutamente ninguém falando dessa polêmica que ela comentou na maior parte do vídeo. Então, eu pensei nisso. Quando eu vi o vídeo dessa moça, eu pensei, deve ser mentira, porque o vídeo não viralizou. O vídeo dessa moça tá começando a viralizar agora que o pessoal tá caçando quem é essa pessoa. E só esse vídeo bate com todas as características. Quem tá fazendo o vídeo viralizar é a própria Karen comentando sobre uma suposta funcionária. Então, de duas uma, gente, ou a Karen está fazendo isso, como os comentários estão dizendo, de tirar o foco da polêmica, ou ela tá tirando foco, ou ela realmente se ofendeu quando viu que ela tá sendo cancelada, xingada, perdendo os clientes do meio clube, e aí isso levanta um ex-funcionário pra vir pisar nela e querer fazer um cancelamento ainda maior. O que que vocês acham? Me conta aqui que eu quero saber. Mas é isso, em breve a Karen vai fazer um vídeo explicando melhor, só que ela disse, eu usei IA, fiquei insegura. Eu acho que ela ficou insegura de mostrar as artes originais e vender por 150. Então é isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!